Major, essa reunião foi o senhor que pediu, o presidente que te chamou? Quais foram os temas discutidos? Bom, eu pedi essa reunião até em complemento aos movimentos que nós fizemos ao longo da semana. Na terça-feira eu levei para almoçar com o presidente da República o relator, o deputado Samuel Moreira, né, do PSDB de São Paulo, e estavam presentes também o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o Rogério Marinho, e foi uma oportunidade para a gente trocar algumas ideias a respeito do futuro relatório que vai ser apresentado agora ao longo dessa semana. Eu também conversei com o presidente da comissão especial, o deputado Marcelo Ramos do Amazonas, também com a ideia de construir um acordo de procedimentos que permita que a discussão ocorra na comissão especial, mas que a gente consiga chegar ao término com uma obstrução que seja razoável, mas não impeditiva de nós chegarmos ao final com os deputados podendo expressar os seus votos, marcar suas posições, mas que a gente consiga aprovar a nova Previdência na comissão especial para depois poder partir para os 2 turnos aí do plenário. Então, a minha solicitação para o presidente da República, nesse sábado agora pela manhã, era fazer uma conversa de fechamento sobre o que foi a semana nesse sentido e também traçar os prognósticos para a semana que vem. E como fica o cronograma, então, com o Fórum dos Governadores na terça? Dá para apresentar na terça, na comissão? Como é que vai ser? Bom, é sempre difícil falar em cronograma, porque toda vez que ele é frustrado, tem uma ansiedade, torna-se uma ansiedade em torno dele. E, na verdade, o responsável pela apresentação do relatório é o próprio relator, né? Com quem nós temos a liderança do governo na Câmara, né? Nós temos mantido uma excelente relação, né? Ele foi aberto a todas as conversas, aos grupos que nós levamos, ao convite que nós fizemos para o almoço com o presidente. Então ele tem sido muito aberto, mas o momento da apresentação é uma decisão dele. A nossa intenção é que a gente consiga, né, o mais rápido possível, mas superando, lógico, se há a reunião dos governadores aí na terça. Não sei, eu não conversei com ele, mas talvez um bom momento fosse após a reunião para esperar alguma sinalização e ver se a partir desse encontro o relatório pode evoluir para um lado ou para o outro. Líder, a situação do deputado Luciano Bivar aí teve mais uma denúncia na questão de compra de notas frias. O senhor considera que ele tem condições de permanecer à frente do partido? Está se discutindo aí um eventual afastamento dele? Bom, não houve uma reunião do partido após aflorar essas novas denúncias ou suspeitas, né? Mas isso vai ser tratado no partido aí ao longo da semana. A gente não tem uma posição ainda nesse momento, né? Mas a gente confia que, pelo fato das instituições estarem funcionando normalmente, ele vai ter possibilidade de defesa e provar isso, a inocência, e o partido vai deliberar nos órgãos competentes para tomar a melhor decisão. Mas o partido vai deliberar, então, em relação à situação dele? O senhor está dizendo isso vai ser discutido essa semana? Na verdade, eu estou falando hipoteticamente. Foi aflorado, como eu falei, foram afloradas denúncias, suspeitas. Eu imagino que parte do PSL pode estar angustiado em relação a isso. Nós mantemos, é claro, a nossa confiança no presidente Bivar, que tem sido um grande deputado e tem ajudado o partido a se desenvolver, mas ele vai ter, como eu falei, chance de se defender. E a partir das deliberações dos órgãos competentes do partido, que nesse momento, como eu falei, são hipotéticas, tem as previsões regimentais, mas se acontecerem, as decisões melhores vão ser tomadas. E o presidente Bolsonaro está preocupado com essa situação? Não, a gente não tratou sobre isso agora, nesse momento. Líder, como é que está a perspectiva de votos para a reforma da Previdência no plenário? Na liderança do governo, a gente trabalha com a seguinte linha de ação, e isso desde o começo. Enquanto nós não tivermos um texto fechado, e foi se tratado até em algum momento sobre texto alternativo, e na verdade o que acontece é que propostas complexas e profundas como essa sempre são feitas sempre é construído um texto substitutivo, que é natural, porque qualquer mudança que é feita impacta em várias partes da proposta, e isso traz aí uma mudança estrutural, e é necessário então fazer um novo texto. A partir do momento que nós tivermos esse novo texto, a gente vai começar a conversar com os líderes para poder mapear os votos. O que a gente consegue sentir já é vários partidos declarando o apoio já à Previdência, vários deputados se manifestando nas redes sociais, os levantamentos da imprensa e também as manifestações dos técnicos, da própria sociedade. Se a gente for ver a manifestação que houve no dia 26 de maio, muito próprio Previdência, então existe um clima muito favorável e nós estamos animados, embora não tenhamos um número nesse momento, mas estamos muito animados com a perspectiva de aprovação. Tem algum ponto que preocupa hoje no relatório, na avaliação do governo?
Não tem nenhum ponto. O governo iniciou a discussão com a apresentação, mas a gente sabe que, como toda proposta de emenda à Constituição, ela não vai à sanção ou veto do presidente, então o parlamento é soberano para decidir da melhor forma possível, e eu tenho certeza que os aperfeiçoamentos que os 513 deputados e 81 senadores têm a fazer ao texto vão prover a sociedade brasileira de uma previdência que será certamente mais sustentável, justa e equilibrada para os nossos filhos e netos. Além da reforma da Previdência, discutiu algum ponto da agenda do Congresso dessa semana com o Bolsonaro? Não, muito. A Previdência foi o foco principal, mas é lógico que existe uma preocupação em torno da aprovação do PLN 4, que não é responsabilidade da liderança do governo na Câmara, tendo em vista que é algo tratado nos órgãos do Congresso Nacional, né? Então, mas foi passado assim muito só a ideia de que nós temos que aprovar isso para que o governo consiga honrar compromissos importantes, como o pagamento do BPC, a questão do Plano Safra, né, que vai impactar a população brasileira como um todo, mas nós temos certeza que os modos do que o parlamento tem, e eu sou um membro do parlamento, eu falo isso com muita tranquilidade, os modos que nós temos nos comportado aí desde o início dessa legislatura, aprovando as matérias de interesse não só do governo, mas do país. A gente pode ver, por exemplo, as medidas provisórias 870, né, essa que reformulou a estrutura da administração pública federal, foi aprovada, a 871 com as fraudes do INSS, a 872 a questão dos cargos na AGU, a 875 a indenização para as vítimas de Brumadinho. Então o parlamento tem dado as respostas coerentes que o Brasil precisa, eu tenho certeza que mais uma vez fará no PLN número 4. O governo aceitaria reduzir o valor do crédito para aprovar o PLN 4? Eu confesso que, em função de ser algo da responsabilidade da liderança do governo no Congresso, eu não sei os detalhes de qual margem de negociação existe. Mas a gente torce que seja muito próximo do que o governo calculou, porque a gente não fez nenhuma... Certamente a equipe econômica não colocou nenhuma margem de gordura, é o valor que é necessário para poder cobrir os gastos que o governo quer fazer. Tá bom? Amanhã vai ter reunião.